14, verso 9. Podemos ler, igreja? Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Levanta tu o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Pai da glória, seja conosco com essa palavra. Em nome de Jesus, enche o nosso coração com essa palavra. Apacenta o nosso coração, a nossa vida com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o texto que nós temos na mão é uma profecia cumprida. E para você entender, essa profecia foi dita a um homem chamado Abraão. Essa profecia de que os israelitas, o povo de Israel, seria escravo no Egito por 400 anos. Isso foi uma profecia, isso foi uma palavra que Deus disse a Abraão. Veja Gênesis capítulo 15. Recue sua Bíblia um pouquinho. Podemos ler a partir do verso de número 13. 15 de Gênesis, verso 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência, a tua posteridade, será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Agora continua. Eu, porém, julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Até aí. Deus falou isso para Abraão, cerca de 430 anos atrás. Deus disse a Abraão: olha, Abraão, você vai ter um filho, esse filho vai ter outro, e esse outro vai ter mais um. E
quando formar essa quarta geração que tiver em terra alheia, eles serão peregrinos em terra alheia, serão jogados à escravidão, mas eu voltarei e com mão forte os resgatarei e trarei eles para essa terra de volta. Você não vai estar mais aqui para ver Abraão. Você vai ser sepultado em ditosa velhice, mas eu resgatarei a quarta geração da sua descendência e trarei de volta para a terra da promessa. É muito fácil e muito bom pregar sobre um texto que nós temos consciência que foi uma profecia liberada e que se cumpriu. Então o texto do Êxodo, voltando para lá agora, capítulo 14, é um texto que foi profetizado e que se cumpriu. Deus nessa época levanta Moisés para tirar o povo do Egito, para resgatar o povo do Egito. Deus então faz com que Moisés vá ao Egito, e lá no Egito Deus faz vários milagres. Deus inicia com as pragas para que Faraó liberte o povo, para que o povo possa sair para o deserto para celebrar festa, louvor a Deus e também tomar posse da promessa. Irmãos, o que eu acho bonito na vida de Abraão com relação a essa promessa que foi dada é que Deus faz uma promessa para o homem e fala que ele não vai ver. Isso é a sala de espera de Deus. Deus falou: você vai ter um filho. Sabe quanto tempo levou para ele ter esse filho? 25 anos. Deus promete, depois de 25 anos, o homem está lá com 99 anos para 100, é que Deus vai dar. E Deus dá a profecia e anuncia que ele não vai ver, vai ser as gerações dele que vai experimentar. Sabe, irmãos, é bom a gente pensar sobre isso, porque Deus sempre trabalha com o tempo. As promessas de Deus passam pelo teste do tempo. Abraão, durante o período da sua vida, ele viu se cumprir, o seu filho nasceu, Isaac nasceu. Depois de Isaac teve Jacó, Esaú, e Jacó seguiu a sua descendência, e de Jacó teve José. Foi José, depois que José morreu, é que Deus então resolveu levantar Moisés para resgatar esse povo de volta. E quando Deus então, através de Moisés, depois dessas 10 pragas, Faraó abre, não tem jeito, morreu os primogênitos, Faraó libera. Faraó é forçado a liberar o povo e o povo sai. E a Bíblia diz, irmãos, que assim como Deus falou para Abraão que o povo ia sair com riquezas, Deus fez com que o povo que era escravo por 400 anos no Egito saísse com toda a riqueza do Egito. Moisés disse assim: vocês vão nos dar o ouro e vão nos dar a prata, porque nós não sabemos como Deus vai nos pedir os sacrifícios lá no deserto, nós não sabemos como Deus vai exigir o nosso culto e nós precisamos ter para adorá-lo. Sabe, o povo arrancou o ouro, arrancou a prata, arrancou os bens e deu a Moisés e ao povo. O povo tinha tanto ouro, irmão, que um dia, quando Moisés subiu ao monte para orar e demorou 40 dias, o povo achou que ele não ia voltar mais. O irmão de Arão, o irmão de Moisés, Arão, deu um vacilo, fizeram um bezerrão desse tamanho de ouro. De tanto ouro que o povo tinha, o povo era rico, saiu rico. A profecia se cumpriu na íntegra. A profecia de que Deus iria cumprir a promessa na descendência de Abraão. E esse texto que nós temos na mão, esse trecho do capítulo 14, é o trecho da saída, onde eles iniciam a sua caminhada e chegam de frente ao Mar Vermelho. E ao chegar em frente ao mar, o local geográfico diz que era um lugar onde havia montes dos dois lados. Então o mar à frente, monte dos dois lados. E eles perceberam que Faraó mudou de ideia e arrumou os seus cavaleiros e voltou a persegui-los. E já estava no encalço deles.
Então o quadro aqui desenhado para nós é esse, que antes deles tomarem posse da promessa, eles estavam encurralados. Eu quero aqui, irmãos, antes de dar os detalhes desse texto, eu gostaria de ministrar sobre você algo sobre como tomar posse de algo que foi falado por Deus. Como tomar posse de promessas que foi garantida por Deus. Como fluir nas promessas de Deus. O desafio aqui é esse. O desafio de entrar na terra. Primeiro, o quadro é esse: Faraó no encalço. Dos lados, montanhas. Atrás, Faraó. E na frente, o mar fechado. Então eles estão com Faraó no seu encalço. Dos lados, montanhas. E na frente, o mar fechado. Antes de entrar na terra, antes de possuir a terra, antes de entrar na promessa que Deus fez, esse é o quadro. Atrás, um problema antigo que voltou. Eu fiquei pensando com essa palavra, irmãos, e Deus vai falar com muita gente aqui agora. Você já imaginou? Isso é comum na nossa vida. Quando a gente alcança algumas vitórias e de repente o inimigo que parecia que você tinha vencido, ele volta. O pecado que você parecia que tinha vencido, de repente ele surge do nada, como uma notícia atrás de você. A doença que parecia que você tinha vencido, ela volta. O problema antigo volta. Aquelas crises que você tinha vencido, parece que elas insistem em querer voltar. Aquela depressão antiga, aquele problema antigo que você já tinha vencido, que você já tinha se libertado, que você já tinha saído de perto dele e agora estava caminhando, ele está no encalço, está à sua sombra, te ameaçando. Você está entre a promessa e a sombra do problema antigo querendo te alcançar. Faraó vem aí. Faraó está chegando. Olha o quadro e o desafio desse povo antes de entrar na promessa. Dos lados, os montes. Os montes falam de uma limitação. Na frente, o mar. O mar fala da impossibilidade. Faraó fala do problema que quer voltar. Os montes falam das limitações. E o mar fechado fala de impossibilidades. Como tomar posse dessa promessa? Diante de um problema que às vezes nos rodeia, diante de problemas que insistem em permanecer, problemas que nós pensávamos que já tínhamos vencido e de fato tínhamos, e eles agora querem nos assustar novamente. Limitações nos extremos da nossa vida, de um lado uma limitação, de um lado outra limitação, à frente impossibilidades. É impossível passar com esse tanto de gente nesse mar. Eu quero pensar com os irmãos a respeito desse texto. Como sair desse quadro, como encarar isso, porque o povo vai dizer para Moisés: Moisés, por que você não nos deixou no Egito? Moisés, não era melhor nós termos morrido lá? Não tinha sepulcro, não tinha cova no Egito, para que você trouxe esse povo todo para morrer aqui? Então, vamos pensar um pouquinho acerca do texto de como nós tomarmos posse dessa
promessa, mesmo em meio aos problemas que insiste querendo voltar, às limitações e também às impossibilidades. Deus vai fazer você romper as limitações. Eu profetizo isso sobre sua vida. Deus vai fazer você romper os problemas antigos. Deus vai fazer você receber vitórias sobre as impossibilidades da sua vida. Você crê, levanta a mão e dá glória. Primeiro detalhe que eu quero compartilhar com você, em forma de uma verdade profética: não esqueça o que Deus já fez. Para tomarmos posse dessa promessa é necessário lembrar dos milagres que Deus já fez. Existe um hino que diz assim: quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se você começar a contar as bênçãos que Deus te fez no passado, Ele vai te alavancar, vai suplantar, sustentar, encher o seu coração de fé nessa luta que está diante de ti. Nas impossibilidades que se apresentam, se você começar a contar as bênçãos que Deus já fez, Ele vai te dar força para você vencer mais essa. Lembre-se do que Deus já fez. Esse povo estava esquecido do que Deus tinha feito e começou a reclamar com Moisés. Deus tinha feito as pragas, Deus tinha feito os milagres, Deus já tinha arrancado eles das mãos de Faraó, Deus já estava dando força para eles caminharem, libertaram eles ali, sustentaram eles durante todo esse tempo ali no período de escravidão. Esse povo era um povo numeroso, só homens, tinha cerca de 600 mil, entrou cerca de 70 na época de Jacó e José, agora depois desse tempo todo, já eram 600 mil, só homens. Cresceu, virou uma numerosa nação. Deus tinha feito milagres extraordinários, mas eles não estavam lembrando. Eles estavam dizendo assim a Moisés: era melhor ter morrido lá, tinha sepulcro lá, nós podíamos voltar a ficar quieto lá, você nos trouxe para morrer aqui. Eles não estavam lembrando do que Deus já fez. E é muito comum, irmãos, no enfrentamento das impossibilidades, nós esquecermos dos milagres que Deus já fez e começarmos a reclamar e murmurar. Ele continua sendo Deus. O Deus que prometeu a Abraão foi o Deus que... Eles tinham ciência da profecia que foi feita para Abraão. Eles tinham conhecimento dessa palavra que foi dita a Abraão. E agora eles viram cumprir na íntegra, mas eles esqueceram disso. Lembre-se do que Deus já fez lá atrás. Você tem milagre para contar? Você tem bênçãos para contar? Então, quando você ver algumas impossibilidades surgir diante de você, comece a contar os testemunhos e as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Comece a alimentar a sua alma de bênçãos passadas, porque Deus vai fazer coisas grandes no presente. A amnésia espiritual tira da nossa memória o que Deus já fez. Quando tudo parece impossível, conte as bênçãos e verás surpreso o que Deus já fez. Chame Deus, aquele Deus que fez no passado, chame Ele para fazer no presente. Ele vai fazer. Você crê nisso? Chame Deus para fazer agora. Lembre do que Ele já fez no passado, porque Ele certamente fará no dia de hoje na sua vida. Só aquele que crê nisso recebe essa palavra. Quando tudo parece impossível, Deus sempre age. Então não esqueça do que Deus já fez. Segundo, nunca declare ou nunca diga o que você não quer que aconteça. Nunca declare, irmão, aquilo que é de pior. Nunca use sua boca para dizer coisas que você não quer que aconteça. E sabe o que esse pessoal disse? Olha, veja bem no verso de número 12, 14 e 12 diz assim: não é isto que dissemos no Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Quando eles viram Faraó no encalço,
os montes, as limitações dos lados e a impossibilidade do mar fechado, eles disseram: olha, não dissemos lá atrás para você? Nós não falamos isso no Egito? Nós não falamos que nós íamos morrer aqui? Nós dissemos isso antes. Irmãos, isso atrapalha você de tomar posse da promessa que Deus fez. Isso atrapalha você de receber bênçãos de Deus. Você já viu pessoas assim, irmãos, que usam a boca sempre para dizer aquilo que ela não quer que aconteça, mas sai da boca dela? Sabe? Ela tem um medo do marido trair. Aí ela fica falando constantemente: se você me trair, eu te largo. Se você aprontar isso comigo, você fica falando. Sabe o que Jó falou? Tudo que eu temia me sobreveio. Tem medo de acidente quando vai viajar. Ai, meu Deus do céu, só falta morrer nessa viagem agora. Ai, meu pai, só falta o carro capotar. Ai, meu pai, só falta passar um ônibus por cima. Acaba acontecendo. Não fale o que você não quer que aconteça. Eles disseram lá no Egito: nós vamos morrer nesse deserto. Agora estavam diante das impossibilidades. Na hora que surgiram as dificuldades, eles falaram: foi isso mesmo que falamos, bem que eu tinha dito isso. E tem gente que depois que acontece a tragédia, ela fala: bem que eu falei. E adiantou, porque você não usou sua boca para profetizar o contrário. Não use a sua boca para declarar profecias autorrealizadoras de destruição. Não use a sua boca para profetizar algo destruidor, porque as profecias autorrealizadoras se cumprem. Se você declara derrota, derrota vai acontecer. Se você declara pessimismo, pessimismo vai chegar. Se você declara morte, a morte vai acontecer. Quanto mais você anuncia a morte, mais a morte chega. Quanto mais você anuncia a pobreza, mais a pobreza te atrai. Quanto mais você anuncia o medo, mais o medo te atrai. Deixa eu dizer uma coisa: o medo tem odor. O medo tem cheiro e cheira mal. O medo fala, e geralmente fala aquilo que nós não queremos que aconteça. Eles disseram: não era isso que dissemos? O medo atrai, irmão. Então nunca use a sua boca para dizer o que você não quer que aconteça. Use a sua boca para dizer aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você quer que se realize. Você quer que realize, o que você quer que realize? Então use a sua boca para profetizar constantemente. Isso é o exercício da fé. Ah, pastor, mas isso daí não é um otimismo. Você chame do que você quiser. Otimismo é bênção. Deus conta com os otimistas. Você chame do que você quiser. Eu chamo isso de palavras proféticas. Eu chamo isso de palavras realizadoras de bênção na nossa vida. E eu profetizo que a igreja vai crescer. Eu profetizo que você vai ser um sucesso. Eu profetizo que a sua casa vai prosperar. Seus filhos vão ser bênção. Eu profetizo que você vai ser liberto. Eu profetizo que 2019 será diferente. Eu profetizo que essa cidade vai ser abençoada. O solo, a terra dessa cidade será abençoada. O seu trabalho é uma bênção. O seu salário é uma bênção. Os seus filhos são uma bênção, seu marido, sua esposa é uma bênção, você é uma bênção. Agora, se você usa a sua boca para derrotar a sua família, derrotar a sua cidade, derrotar a sua casa, daqui a pouquinho você está derrotado. Ainda você vai falar assim: foi isso que eu disse, mas não adiantou nada. Se você sabe que a sua boca e esse medo atrai aquilo que não é bom, por que não usar isso do lado que traz as realizações e as promessas de Deus? Se você sabe que essas profecias autorrealizadoras acontecem do lado negativo,
pessimista, porque você não usa a sua boca como um instrumento de Deus para declarar bênçãos em volta da sua vida, em volta dos seus, em volta da sua casa, em volta daquilo que você faz. Quem está me entendendo? Nunca use a sua boca para declarar coisas que você não quer que aconteça. Terceiro, profetiza o que Deus quer que aconteça. Aleluia. Moisés, quando o povo falou aquilo, olha que Moisés, olha a contramão. Moisés disse assim, ó. Moisés, porém, disse ao povo, verso 13: não temais, ficai calados, aquietai-vos. A Bíblia ela é bem educada, mas Moisés mandou o povo calar a boca. Aquietai-vos, calai-vos, é um sonoro cala-boca. Porque Deus sabe quando nós estamos falando coisas que não é para falar. Agora vai a palavra profética daquilo que Deus quer que se realiza. Moisés disse assim: estais calados e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais vocês verão. O problema que está te assustando, a ameaça daquilo que já se passou, está tentando voltar, nunca mais você vai ver. As ameaças que você está sofrendo, o perigo que você está enfrentando, o passado que te assusta, nunca mais você vai ver a partir de hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra de Deus. Ai, pastor, mas tem gente profetizando. Tem. Aqui tinha gente profetizando o contrário. Aqui. Eles estavam falando, é bem que nós falamos. Moisés falou, calem-se, fiquem quietos, aquietai-vos. Os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vereis. E aconteceu o que Moisés profetizou, sabe por quê? Porque o mar abriu e eles passaram. E quando o mar fechou, fechou em cima dos cavaleiros de Faraó. E os egípcios nunca mais eles viram. Sabe por quê? Porque quando você profetiza o que Deus quer, Deus vai e realiza, aleluia. Então a sua boca, eu profetizo que a sua boca em 2019 vai declarar aquilo que Deus quer. E a promessa se cumprirá na sua vida. Eu falei para você que eu ia profetizar, irmão, então você só vai pegando, tá? Não fica com medo de pegar, não. O que eu estou pregando é de Deus. O que eu pregar aqui e profetizar, você abraça. Pode pegar com vontade. Não fica com dó, não. É Deus que está te dando. Não fica acanhado, não. Falando, o que for desse altar aqui hoje, recebe, porque é Deus que está te dando. Do processo dessa espera, irmãos, aquele período angustiante que eles estavam vivendo ali, mar fechado, montanhas dos lados, Faraó assustando, nesse processo da espera, parece que não vai acontecer, mas quando você profetiza, acontece. Deus disse para Ezequiel, acaso pode reviver esses ossos? O cemitério, ossos secos, sequíssimos. Moisés falou, tu sabes, Deus. Deus falou, então profetiza, filho do homem. Profetiza, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre eles para que vivam. E eu profetizei, disse Ezequiel, como me dera ordem, e ossos com ossos se juntaram, obedeceram à voz do Senhor, e se levantaram e se tornaram um grande exército. Quando você ousa profetizar, Deus realiza a profecia. Quando você ousa declarar palavras proféticas, quando você ousa declarar sonhos de Deus, quando você abre a sua boca para abençoar, até aquilo que veio como maldição cai por terra e a sua vitória é garantida. Podem ter
1000 podem cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É só abrir a boca e profetizar. Olha, tinha um monte de gente declarando profecia negativa. Era isso que nós dissemos e agora aconteceu. Moisés se levantou e falou: fiquem calados, porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. E aconteceu aquilo que Moisés disse. Podem ter 1000 profetizando o contrário contra a sua vida, mas não vale encantamento na sua casa, não vale encantamento na sua família, não vale encantamento contra o seu casamento, não vale encantamento contra o seu emprego, contra o seu trabalho, contra a sua cidade. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu vim para profetizar, irmão, e vou declarar essa profecia sobre sua história, sobre sua vida. Eu não creio muito nisso não. Isso aí, pastor, é o senhor tentando fazer uma palavra para me emocionar. Estou tentando emocionar ninguém não. Estou lhe profetizando, porque eu creio em profecia que se cumpre aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer é ver você caminhando. Se o mar estiver fechado, Ele vai abrir. Se as impossibilidades elas aparecem para nós, mas diante de Deus as impossibilidades não existem. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, canta, isso é profético. Meu Deus, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh glória, oh glória. Levanta a mão para o céu e aplaude a Ele e diga glória a Deus. Oh glória. Encerrando, não pare. Não esqueça o que Deus já fez. Primeiro, conte as bênçãos passadas. Nunca declare derrota. Nunca declare o que você não quer. Profetize o que Deus quer que aconteça. E por último, não pare. Não desanime. Marchem, a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Olha, o texto diz assim, Moisés vai terminar dizendo: então disse o Senhor a Moisés: não clames mais a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Levanta tu teu cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não pare, não desanime, não desista, não pare de crer, não pare, não desista, não volte mais a clamar. Para de clamar, comece a andar. Para de orar agora, vamos andar. Vamos marchar, a ordem é para marchar. O Senhor passa em revista o seu exército essa noite. O general passa em revista o quartel-general. O quartel hoje está sendo revisado. O general está passando em revista o seu quartel e está dizendo: não é para parar, não é para ficar parado, não é para desistir, não é para desanimar, é para marchar, é para marchar, é para caminhar, a ordem é para caminhar, a ordem é para ficar de pé, a ordem é para passar adiante. Caminha. Como caminhar em face do mar fechado? Pega o cajado que você tem na mão, Moisés. Toca nas águas, porque quando você tocar nas águas, eu vou abrir o mar para o meu povo passar com os pés em seco. Quando Moisés tocou o cajado nas águas, o mar se abriu e o povo passou.
Aprenda a caminhar, mesmo que o mar esteja fechado. Aprenda a caminhar, mesmo que o passado te ameaça. Aprenda a caminhar, mesmo que as limitações se apresentem. Aprenda a marchar, mesmo diante das ameaças do passado. Aprende a marchar, mesmo diante do mar fechado. Sabe o que Deus fez? Verso de número 21. Quando Moisés tocou o cajado na água, sabe o que Deus fez? Eu estou vendo que Deus está mandando um vento na sua direção, tá? Eu estou sentindo que Deus está enviando um vento oriental para o seu lado. O vento que vem do Oriente remete a Cristo. Tudo que vem do Oriente está ligado a Cristo na Bíblia. Deus mandou um vento oriental na hora que Moisés colocou o cajado no mar. Deus soprou um vento. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Deus vai soprar um vento. Deus está soprando o vento, e o vento vai abrir o caminho aonde não tinha. O vento vai abrir uma porta onde não existe porta. O vento de Deus, ele está passando e abrindo o caminho. Você chegou triste aqui? Chegou até pensando em parar. Mas o meu Deus, ele diz assim: estou eu soprando um vento hoje, e as ameaças do passado, as impossibilidades do futuro da sua frente e as limitações do presente serão varridas. Ó Deus, abrindo um corredor para o povo dele passar em Araputanga. Isso aqui que eu estou pregando é tudo espiritual. Se você crê em profecia, em palavra profética, vai pegando. Porque se você não crê, meu irmão, você sai daqui do mesmo jeito que entrou. Você vai pensar que é bobeira de pregador. Você vai falar assim: o pastor veio para o culto meio inspirado, quis falar umas palavras que agradasse o coração da igreja e liberou. Isso aí é porque quem não crê em palavra profética é assim mesmo. Agora quem crê, pega, recebe e leva para casa. Porque você querendo ou não querendo, o vento de Deus vai soprar aqui dentro e vai abrir o caminho no meio do mar.